De onde você tirou esse negócio de ateísmo? A origem do ateísmo é sempre uma questão para quem está no processo de descrença ou até mesmo para quem já se declara como ateu ou ateia. Vamos conversar nesse episódio sobre as origens do ateísmo, um dos principais temas aqui do canal, e procurar levantar alguns elementos sobre o significado, como a gente se identifica e como a gente se percebe pertencendo a esta forma de viver e entender o mundo. Acompanhe depois a vinheta. Olá, não creio que você voltou, então bora lá. Eu sou Luciano Alves e aproveitando o embalo da ótima live que eu acompanhei dia 31 de maio, a live onde os pesquisadores Ricardo Russell, Fernando Mesadri e Marcelo Santana debateram suas pesquisas mais recentes sobre o ateísmo. Sem pretensões acadêmicas, vamos nesse episódio aqui trazer um pouco sobre materialismo e sobre o ateísmo como uma derivação do materialismo. A gente pode começar perguntando qual o significado do ateísmo. A palavra ateu tem origem no grego antigo ateos, que remonta à história sobre o simples ato de negar ou não acreditar na existência de Deus. Ouvindo assim, até fica parecendo que se trata apenas de não acreditar no Deus bíblico cristão. Mas é muito mais que isso. A história do ateísmo foi e ainda é permeada de fatos que explicam a sua natureza polêmica. Nesse ponto eu vou pegar pela abordagem do historiador Georges Minoir, esse livro aqui que eu tenho trabalhado com ele, citado até como referência aqui do canal, A História do Ateísmo. Esse livro aqui é importantíssimo para quem quer compreender a história do ateísmo. Nesse livro, o Minoir revela para a gente que o ateísmo, historicamente falando, é um conjunto de posturas descrentes que, a depender do tempo histórico, vão apresentar significados diferentes, mas sempre ligados ao questionamento da religião. Religião, claro, vinculada ao poder social e econômico de cada época. O berço disso tudo é a filosofia, ou seja, o desenvolvimento humano reconhecido na nossa capacidade de usar o questionamento, a razão, para lidar com as questões da reprodução da vida e do mundo à sua volta. Pegando a linha histórica ocidental, tudo começa nas próprias origens da filosofia. Bem antes de Sócrates, Platão, Aristóteles, ou seja, há 2.600 anos atrás. 600 anos antes da aparição do chamado Jesus de Nazaré. Mas é sabido que também fora do Ocidente, nas regiões da Índia e China, por exemplo, foram desenvolvidas posturas semelhantes muito antes dos gregos, há 3.500 anos atrás. Nossa história vem de longe. Então, a partir disso, como que a gente pode identificar o ateísmo? Filosoficamente falando, a postura ateísta ela tem origem em um ponto de partida básico do materialismo para o seu desenvolvimento. Materialismo que significa compreender que tudo que existe é matéria ou teve origem nos processos naturais da matéria. Isso significa que nada foi criado por alguém na sua origem primordial. Como eu mencionei na apresentação aqui do canal, neste episódio hoje eu quero apresentar uma visão marxista muito breve, panorâmica, sobre a concepção materialista do ateísmo. E eu tenho como uma das bases este livro aqui de George Novak, As Origens do Materialismo, um livro muito didático, que traz todos esses elementos que eu mencionei antes, históricos, dos primórdios da filosofia, e vai também apontar o ateísmo como um desdobramento do materialismo. Deixo aqui também um link para um vídeo do canal Orientação Marxista do camarada Gustavo Machado, onde ele explica com mais detalhes sobre o materialismo do ponto de vista marxiano. O materialismo como corrente da filosofia vai ganhar depois uma oponente, uma corrente oponente que leva o nome de idealismo. Essa corrente, sim, entende que tudo se origina de uma ideia e, portanto, a origem do mundo teria sido idealizada por alguém que pode ser um Deus. Mas quando os materialistas avançaram para decifrar alguns enigmas de fenômenos naturais, eles passaram a ser perseguidos, punidos e até mortos pelos idealistas.
pois eles já conseguiam debater publicamente argumentos que questionavam o controle das classes sociais e da economia pelos idealistas. Isso pelo fato do idealismo se desenvolver entre os religiosos, e por sua vez, estes estão mais próximos do poder político, que se sentia ameaçado pelos materialistas. É um capítulo antigo da luta de classes. Eu separei aqui outros pontos rápidos de exemplos na história. Olha só, Sócrates foi punido com a pena de morte e acusado de ser ateu. E olha que ele é considerado o pai da filosofia. Platão, discípulo de Sócrates, foi um dos primeiros dirigentes políticos a organizarem a perseguição oficial aos ateus. E o Aristóteles foi o grande organizador do pensamento idealista clássico, que foi de grande importância para o desenvolvimento da teologia até os dias atuais. O materialismo foi estrangulado durante toda a Idade Média, mas ressurge potente na Renascença e no Iluminismo, impulsionado principalmente pela Revolução Científica e também como combustível das revoluções que desbancaram o poder da Igreja na época. Mas isso não significa que o materialismo ocupou o lugar de poder do idealismo neste modelo de república que a gente constrói nos últimos 300 anos. O idealismo continuou a influenciar o poder político pela via do conservadorismo moral e político. E é neste momento também que o ateísmo começa a se desprender do rótulo pejorativo de rebeldia e também de outras formas de descrença, como o deísmo e o panteísmo, passando a se colocar como afirmação positiva pela ausência de crença na existência de divindades e de manifestações sobrenaturais. Assim, os crentes e teólogos passam a disputar os espaços com os ateus, espaços na academia e no desenvolvimento científico. Tem um trecho aqui na última capa do Novak que eu quero ler para vocês que explicita muito esse momento. Os idealistas, fazendo eco ao dogma religioso de São João, proclamavam que, abre aspas, no princípio foi o verbo, fecha aspas. Isto é fundamentalmente falso. A palavra, o conceito, a formulação de princípios, a compreensão crítica, a filosofia, inclusive a materialista, vem do ato. A atividade intelectual e os produtos ideológicos ocupam na vida e na história um segundo lugar, depois da atividade prática dos homens. Constituem, de fato, seu fruto. E dessa forma, a cada passo da ciência, o materialismo vai deixando o idealismo para trás, ao menos este ponto. E eu digo, entre aspas, ao menos este ponto, porque dentro do materialismo também se desenvolveram correntes. E é aí que entra a chave de compreensão que eu quero trazer para o ateísmo, que nos ajuda a saber como se perceber pertencente ao ateísmo. Atualmente, o ateísmo fruto do materialismo é identificado na filosofia dentro do campo do naturalismo. Luciano, eu tenho que estudar tudo isso para saber se eu estou me identificando com o ateísmo ou não? Marx e Engels nos ensinam que não é a consciência que determina o ser social, mas sim ao contrário. Ou seja, primeiro a gente nasce, se reconhece no mundo e depois desenvolve o processo de consciência, a partir do que foi acumulado na história e que nos implica diretamente. Então, quem tem a oportunidade de construir a sua consciência sem opressão e alienação religiosa, vai poder reconhecer o materialismo quanto antes no seu próprio dia a dia. E aí, pela conquista dessa liberdade de consciência, vai poder se afirmar o quanto antes também como ateu ou ateia, sem depender e esperar que a escola, por exemplo, traga esses elementos para nós. E segundo o Jorge Minoir, este é o ateísmo prático. Mas a pessoa pode ter a necessidade de querer saber mais. E aí ela parte, na direção de um ateísmo teórico. Depois nós teremos um episódio somente sobre os tipos de ateísmo. Agora, se esses estudos levarem à herança da corrente do materialismo mecanicista, como por exemplo os inspirados no positivismo conservador, aqueles que criaram a bandeira do Brasil, vai provavelmente conduzir o seu processo de descrença para um ateísmo que, por exemplo, entende ser naturais as desigualdades sociais e que os direitos e o desenvolvimento da ciência são secundários e para quem pode pagar. Vou dar um exemplo disso. Este livro trata de uma crítica a uma vertente materialista conservadora. Este livro se chama Racismo e Eugenia no Pensamento Conservador, a proposta de Povo em Renato Kell, o livro de Weber Lopes Góes, da editora Liberars.
Esse livro ele traz um detalhamento importantíssimo sobre este exemplo que tentou transformar o Brasil em uma nação de pessoas brancas. Falharam miseravelmente. Agora, se conhecermos e nos identificarmos pela corrente do materialismo que eu sigo e também recomendo, que é a do materialismo dialético, nosso processo de descrença vai provavelmente resultar num ateísmo atrelado ao questionamento do poder e dos direitos na sociedade capitalista, compreendendo que o desenvolvimento científico e econômico devem atender à necessidade de todos, mas sem opressão e sem classes sociais. Vou deixar aqui 2 links de vídeos com o camarada professor José Paulo Neto, que as colegas assistentes sociais conhecem muito bem. Um explicando como aplicar o método dialético, analisando algo concreto, e outro explicitando sobre quais caminhos podemos seguir para estudar o desenvolvimento do método dialético, do materialismo dialético. Não creio que você ficou até o final. Então, para compreender melhor o que a gente conversou hoje, te convido a assistir os vídeos que eu deixei nos cards aqui neste episódio e também o primeiro vídeo deste canal, que discute 5 perguntas para saber se somos ateus. Mas não antes de curtir esse vídeo, por favor, vai. E comentando nesse episódio o que você achou, você concorda, você discorda, coloca a sua opinião, vamos debater. Um abraço, até mais!